visualizar vocês. Ok? Bom, primeiramente, novamente, né, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade à nossa aula. Dando continuidade à nossa aula. Agora a gente vai falar sobre esses vetores no R2, né? Também no R3, se for possível. Todos os vetores, ou o modo como nós trabalhamos com vetores, até o presente momento, foi um modo geométrico, né? Então, a gente trabalhou com ele em uma representação gráfica, praticamente. Agora a gente vai partir dessa ideia do gráfico, dessa noção intuitiva gráfica sobre vetores, e tentar partir para a parte analítica, algébrica de vetores, tá bom? Então, todas as operações que nós fizemos anteriormente com vetores graficamente representados, a gente vai agora rever essas operações algebricamente, né? Analiticamente. E aí a gente vai dar continuidade. Hoje no R2, no R3, na aula que vem, a gente faz a nossa avaliação. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Bom, então vetores no R2. Como é que é vetores no R2? Vamos lá. Como eu disse para vocês inicialmente, a gente estava trabalhando com vetores de modo gráfico. Pessoal, só fechar a porta, então já volto. Não? Então, vetores no R2. Vamos dar uma olhada, uma trabalhada. Na verdade, o que nós já trabalhamos nessa questão do R2, nós trabalhamos, na verdade, de vetores geometricamente, foi necessariamente trabalhar a representação dos vetores em um plano cartesiano. Né? Aqui o que nós trabalhamos até agora é o R2. Mas é uma representação gráfica dele, vamos pensar assim. Agora a gente vai, de certo modo, também trabalhar o R2, mas uma representação mais analítica. O que seria esse R2? Seria um plano cartesiano em que as minhas duas retas do plano cartesiano pertencem aí, então, ao conjunto dos reais. Pertencem ao conjunto dos reais, certo? Tal que nós temos pares ordenados, né? Nós temos aí o XY, tal que esses dois, tanto x quanto y, vai pertencer ao conjunto dos números reais. Então nós temos um plano aí, né? Um plano XY, que você já conhece, né? XY, para cá ele é positivo. Para cá ele é positivo. Gente, vocês estão vendo meu mouse? Não, o professor não está apresentando para a gente. Só tá para ver o slide, mas o desenho não. O desenho não aparece para vocês? Não, tá bugadão no primeiro slide. Tá no primeiro slide, vetores no R2. Nossa, então calma aí. Aqui para mim já passou. Então eu vou ter que fazer diferente, eu vou ter que ficar aqui. Isso, agora sim. Voltou para vetores no R2. Isso, agora vai ter que ficar assim, porque
Tá com um bug aqui, negócio. Tá bugado. Tá, mas não tem problema. Vamos ficar por aqui mesmo. Então nós temos aí os vetores no R2. O melhor, deixa eu ver. Isso, vetores do R2. E aí, como eu estava dizendo, olha só. Então, vetores no R2 consiste, então, em trabalhar analiticamente. E esse R2, o que significa? Significa aí um plano cartesiano bidimensional, em que nós temos o eixo X e o eixo Y. Cada uma dessas retas representa um conjunto dos números reais. E os vetores do R2 serão representados por pares ordenados x, y, tal que x, y pertence ao conjunto dos números reais. Olhando analiticamente esse plano aqui, né, olhando analiticamente esse vetor representado nesse plano cartesiano, nós implicamos o seguinte: geralmente temos o ponto inicial, o ponto final. Quando o vetor ele tem um ponto de origem, no mesmo ponto de origem do plano cartesiano, ele só é representado como uma extremidade. Então, por exemplo, olha só, nós temos aqui o ponto P, o vetor V vai de 0, ou do ponto O até o ponto P. Lembrando que esse ponto A é o ponto de origem do plano cartesiano. Neste caso, o vetor V ele pode ser representado apenas por um par ordenado, x, y. Por exemplo, nós temos o vetor V com as coordenadas x, y, eu vou lá, encontro x, y no plano cartesiano e traço um vetor que tem um ponto de origem, no mesmo ponto de origem do plano cartesiano, até o ponto de extremidade, que seria aquele ponto de localização P que nós havíamos encontrado anteriormente, determinado anteriormente, né? Então, um ponto pode definir, sim, as coordenadas de um vetor. Quando o vetor ele tem apenas uma coordenada, que é um ponto, um par ordenado, então, isso significa que o ponto de origem dele é também o ponto de origem do plano cartesiano. Ok? Então, vamos lá. Esses vetores eles podem ser decompostos, né, de certo modo. Lembrando que a gente consegue localizar esse ponto a partir das coordenadas de x e y. Olhando e reparando esse vetor, analisando esses vetores aí, por unidades, vamos pensar assim, nós temos esse vetor V nosso, né? Ainda lembrando, parando para pensar esse vetor V. Esse vetor V, ele é igual, deixa eu ver se tem uma caneta aqui, não tem. Ele é igual à combinação linear de x e y. Ou seja, eu tenho aí um valor de x e um valor de y que me dá, de certo modo, as coordenadas do vetor V. Escrito analiticamente, é dizer assim, olha, é a combinação do vetor x e o vetor y pela sua projeção nesses eixos. Então, geralmente, o que nós vamos encontrar nos nossos livros aí, nós vamos encontrar o x e y, vetor I, mais o y, j, né, que seria um vetor, de localização do y em relação a j. Essa é uma notação, é uma combinação linear, uma notação de vetores unitários que é muito utilizado, por exemplo, em física. Então, possivelmente, vocês estão tendo aula aí com Ashley, professor Ashley, que já deve estar trabalhando com vocês essa notação aqui, de x e y. Então, o vetor ele pode ser composto como uma combinação linear, ou seja, como uma soma de dois elementos. Lembrando que x ou i, j, é a projeção desses vetores, tanto em x quanto em j. Né? E lembrando que quando a gente fala de vetor unitário, é quando o módulo desse vetor tem uma unidade 1. Mas a unidade pode ser, de certo modo, a unidade de um vetor, necessariamente, a unidade, ou as coordenadas de unidade de um vetor, não são necessariamente igual a 1. Necessariamente igual a 1. Né? As coordenadas da unidade. Mas o módulo dela tem que ser igual a 1. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, sobre esses vetores diretores, né? O que são esses vetores diretores? A partir desses vetores diretores, a gente consegue, de certo modo, associar cada vetor
a uma relação trigonométrica de modo que essa relação possa nos ajudar a resolver alguma coisa. Por exemplo, se um vetor é representado no plano cartesiano e ele tem o mesmo ponto de origem que o plano cartesiano, né, fazendo aí uma regra do paralelograma, traçando retas paralelas tanto a x quanto a y, nós conseguimos, de certo modo, encontrar esses vetores que são a projeção do vetor v, tanto em x quanto em y. Como? A gente consegue, a partir, se tivermos, por exemplo, o ângulo, né? Quando a gente traça essas retas paralelas, a gente consegue visualizar que essas retas paralelas do nosso vetor, pode formar uma figura retangular. O retângulo pode ser dividido aí por dois triângulos retângulos. E aí, quando a gente parte para essa questão do triângulo retângulo, a gente começa a trabalhar um pouco da trigonometria, né? Dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Mais conhecida aí, não necessariamente uma trigonometria, mas a gente pode utilizar as relações trigonométricas e o teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, se eu quero determinar o tamanho desse vetor, perceba que esse vetor é a hipotenusa desses dois triângulos retângulos que são semelhantes, né? Então, se ela é hipotenusa, a gente consegue aplicar o módulo de um vetor a partir do teorema de Pitágoras. É só definir quem é a hipotenusa e a gente define também qual é o tamanho desse vetor. Sobre os ângulos, ângulos formados, né? Então, cosseno de alfa, estou olhando assim, cosseno de alfa é quem? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de beta, né? Cosseno de beta, esse aqui é o ângulo de beta, é quem? É o cateto oposto. O cateto adjacente pela hipotenusa. A gente pode também utilizar assim, seno de alfa. Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Seno de beta é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, a gente também pode utilizar, por exemplo, a tangente, né? Que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A famosa coca, a formulazinha da coca, né? Enfim, eu estou querendo afirmar para vocês aqui que a partir do momento que a gente consegue decompor ou representar um vetor no plano cartesiano, com o mesmo ponto de origem no plano cartesiano, o mesmo ponto, a gente consegue fazer nós conseguimos fazer algumas relações trigonométricas, pitagóricas, para, de certo modo, conseguirmos encontrar algumas informações desse vetor. Ok? Tudo bem? Vocês estão enxergando aí? Tá no terceiro slide, né? Isso. Terceiro. Então vamos dar continuidade. Mas assim, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente trabalha, por enquanto, na verdade até no tridimensional, esse vetor ele pode ser composto no plano cartesiano. Lembrando que daquela ideia assim, olha, a gente tem um vetor qualquer no espaço. Perceba, um vetor qualquer no espaço. Pela definição de igualdade de vetores, nós temos aí, se um vetor tiver o mesmo tamanho, módulo e sentido, eu consigo encontrar um vetor qualquer que seja igual a esse vetor no espaço, tendo essas três características iguais. Então isso implica dizer que, vamos parar para pensar assim, tem uma lógica de tudo. Eu consigo trabalhar com esse vetor no espaço, tranquilamente. Mas perceba que, se eu pegar esse vetor que está no espaço e colocar ele no ponto de origem do plano cartesiano, eu talvez ficaria mais tranquilo trabalhar com ele. E essa é a ideia, né? A ideia, por enquanto, e a sugestão é que não é que seja difícil trabalhar no espaço. Também é possível e é tranquilo. Mas, se trazer para o ponto de origem do plano cartesiano, a gente consegue visualizar melhor os nossos cálculos que nós acabamos de fazer, ou que nós vamos fazer, certo? Então, nós podemos identificar um vetor com um ponto, ou seja, o vetor v é igual a x e y.
Perceba só que quando eu tenho um vetor v igual a x e y, ele só tem uma coordenada. Isso implica dizer que essa coordenada é necessariamente o ponto de extremidade. E o ponto de origem desse vetor é o mesmo ponto de origem do plano cartesiano. Ok? Então, parando para pensar nisso, vamos lá. Em relação ao tamanho desse vetor, olha, eu tenho o vetor u e o vetor v. Só um exemplo. Representar os vetores, vetores v, 4i menos 3j, e u, i mais 5j. Esses dois vetores, eles estão descritos, neste caso, aqui em cima no enunciado, como combinação linear de outros dois vetores. Eu vou deixar essa parte de combinação linear para vocês verem futuramente na disciplina de álgebra. Lá vocês vão trabalhar profundamente o que seria isso, né? Mas aí escrever o vetor v em função de outros dois vetores, os vetores unitários e j. Mas o i implica dizer que o i são os valores de v em relação a x. E o j são os valores de y, são os valores de y, né? No eixo y. O valor de v no eixo y. Então, olha só, aqui no cantinho, eu tinha colocado, bem legalzinho com a animação, mas não vai ficar legal porque vocês não conseguem visualizar, né? Vamos lá. Aqui no cantinho, aqui, perceba, vetor v, 4i menos 3j. O que isso implica dizer? Implica dizer que as coordenadas do vetor v é 4 em x e menos 3 em y. Então, vetor v, eu vou lá no x, pego o 4, vejo onde é o 4 e traço uma reta paralela a y. O vetor, aqui nós temos o menos 3 é em y. Então, menos 3 localiza menos y, o menos 3 no caso, né? Traço uma reta paralela a x, onde elas se cruzam, é exatamente a localização do ponto que eu estou encontrando, ou que eu quero encontrar. Então, o nosso vetor vai ter o ponto de origem, o mesmo ponto de origem do plano cartesiano, e o ponto de extremidade, que seria a localização desse ponto, né? 4 e menos 3. Do mesmo modo, seria o vetor u. Vetor u, i mais 5j. O i, vetor i aqui, só como nós temos apenas um i, então o x vai ser 1. E nós temos o 5j, o 5 positivo, então o y vai ser positivo. Vai ser o 5 positivo. Localizando esse ponto no plano cartesiano, nós vamos ter esse vetor vermelho, né? X igual a 1, y igual a 5. Onde eles se cruzam exatamente o ponto de extremidade do vetor, e aí o ponto de origem desse vetor vai ser o mesmo ponto de origem do plano cartesiano. Agora, determinar os módulos. Os módulos seriam o tamanho, né? O módulo de V. Aí eu vou necessariamente, lembrando que a questão do módulo, gente, aqui, o módulo seria o tamanho, né? O tamanho desse vetor. E o vetor, neste caso, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Né? Ele divide esse triângulo, esse retângulo aqui formado aqui por essas retas tracejadas, aí, vamos dizer assim, que eu precisei tracejá-las para encontrar o ponto. Ele divide, vai formar um retângulo e vai dividir esse retângulo em dois triângulos retângulos. Então, a distância, por exemplo, aqui de 0 até 4 em relação a x. Agora, de 0 a menos 3, lembrando que a distância não tem algo negativo, a distância sempre vai ser positiva, vamos pensar assim. Até porque ela vai sempre ser elevada ao quadrado aqui. Vai ser menos 3. Então, parando para pensar no Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras fala assim, olha, hipotenusa ao quadrado é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso também é aplicado pelo Teorema da distância entre dois pontos. Pelo Teorema da distância entre dois pontos. Aí esse Teorema de Pitágoras está de bom tamanho. Então, ó, perceba, x ao quadrado mais y ao quadrado. É só substituir o x e o y numa fórmula do Teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar o módulo do tamanho do vetor v. Do vetor v e do vetor 1. Ó, 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado vai dar 25, raiz quadrada de 25, 5. 1 ao quadrado, 1 mais 5 ao quadrado, 25, vai dar 26, raiz de 26. E aí tem como a gente simplificar, né? Raiz de 26 vai dar 13. Aí não vai ter como simplificar, não. Vai ficar
Fica 3 vezes 2, 13, como são dois números primos, não vai ter como. Fica a raiz de 26 mesmo. Bom, já que nós podemos, de certo modo, escrever os vetores como combinação linear de IJ, como uma soma de IJ, a gente consegue fazer algumas operações com esses vetores. Ó. Seja um vetor Vx1y, y1j, e o vetor u, x2i, mais y2j, nós podemos fazer as adições. O que quer dizer? Nós podemos somar o x com x e o y com y. Assim como a subtração também pode ser feita x com x, y com y de cada vetor. Produtos por escalar significa que a gente consegue, de certo modo, multiplicar um vetor por um número. Então, seja n, seja x, y, e qualquer valor n pertencente a polígonos reais, a multiplicação desses dois números, a multiplicação do vetor v por um número qualquer é igual à multiplicação desse número qualquer pelo par ordenado, né? Pelos pares ordenados desse vetor. Tanto x quanto y. Então, aqui um exemplo. Seja um vetor u, 5i mais 2j, seja o vetor v, i mais 3j, e o vetor w menos 2i. Primeiro, determine o vetor, a soma, né? Eu vou, só para ficar mais tranquilo, eu vou copiar isso aqui e fazer com vocês no Paint. Porque tá muita informação pro gráfico para um negócio só. Ok. Então eu vou traçar nossa reta aqui. Professor, tá mostrando o slide ainda pra gente. Ah, sim. Só um minutinho, então. Deixa eu mudar o modo de apresentação. Então aí. E agora? Ainda não. Hã? Ainda não, professor. Tá no slide. Nossa, isso... Tá com problema esse negócio. Ah, sério, cara. Agora saiu do slide. Agora sim no Paint. Isso. Vou fazer um Paint aqui para vocês. Então, eu vou traçar aqui o nosso plano cartesiano, certo? Só para que a gente possa entender um pouco sobre o que a gente está falando ali. Então, digamos que esse aí seja o nosso plano cartesiano. Eu vou ter que parar a apresentação de novo, calma aí. Tá tudo invertido aqui para mim. Pronto, agora sim. Agora ficou legal. Então esse aqui é o valor de... Esse aqui é o valor de y e esse aqui é o valor de x. Nós temos aqui os vetores unitários, os vetores U, descrito então pela combinação linear
de dois vetores, tanto I quanto J. Esses vetores I e J são vetores unitários que representam o I, por exemplo, no eixo X e o J no eixo Y. Isso quer dizer que as coordenadas de U em X vai ser 5 e em Y vai ser 2. Então vamos lá, as coordenadas de U em X vai ser 5, então 1, 2, 3, 4, 5. Então eu traço uma reta paralela aí ao eixo Y. Uma reta tracejada, vamos pensar assim. E aí nós temos aqui então o vetor V, que vai ser igual então a I mais 3J, ok? Que vai ser igual, o X vai ser 1, porque eu tenho apenas um I, e o Y vai ser igual a 3. Então vamos lá, o X vai ser igual a 1. Então, desculpa, eu não coloquei o vetor U ainda, né? Vou colocar aqui, acabei passando despercebido, vamos lá. O U é o 5 igual, X igual a 5 e Y igual a 2. Então, 1, 2. Esse aqui é o vetor U. Onde eles se encontram é o ponto de extremidade. Então, o meu vetor U, neste caso, vai ter o ponto de origem do plano cartesiano e o ponto de extremidade, que seria o nosso ponto de localização. Esse é o vetor U. A representação dele no nosso plano cartesiano. Agora, ó, a vetor V, x igual a 1, y igual a 3. Então, vamos lá. Y igual a 3. X igual a 1. Então, traçando retas paralelas, nós vamos ter o seguinte. Isso aqui, ó. Elas vão se cruzar. E exatamente aqui é o vetor V. Tudo bem? Dois modos, né? A gente viu que graficamente é possível fazer o cálculo aqui entre esses dois vetores. Como? Pegando como é U mais V, a gente pega esse vetor U aqui e coloca na extremidade de V. Pega o vetor V e coloca na extremidade de U. Nós teríamos aqui um vetor muito parecido com isso aqui, ó. Na extremidade, achávamos um vetor e a soma era igual ao ponto de origem do primeiro com o ponto de extremidade do segundo, certo? Isso foi o que nós vimos graficamente. Agora, parando para analisar algebricamente, ele fala assim, olha, se eu quero somar os dois vetores, U mais V, basta então eu somar as coordenadas dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor U, que é igual às coordenadas 5 e 2, e o vetor V, que é igual às coordenadas 1 e 3. Então, o vetor U mais o vetor V é igual à soma das suas coordenadas, 5 e 2, mais 1 e 3. O que isso quer dizer? Eu vou somar x com x e y com y. Então, o vetor U mais o vetor V vai ser igual a quê? 6 na quinta. Isso, vai ser 5 mais 1 em relação a x e 2 mais 3 em relação a y, que vai resultar no segundo par de coordenadas, né? X igual a 6, o y vai ser igual a 5. E a gente consegue encontrar essas coordenadas aqui, ó, no nosso plano cartesiano. Deixa eu só pegar aqui, então. 1, 2, 3. O y vai ser igual a 5, né? 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que seja 5. E o x vai ser igual a 6. Então, esse aqui é o 6. Ó, traçando retas paralelas, só para localizar o ponto de extremidade. Assim, uma reta que quase não é uma reta, né? Mas tudo bem, vamos fazer um esforço aí. Percebam, ó, se cruzaram bem aqui. Então, a soma desses vetores
vai resultar no ponto de origem do plano cartesiano, o mesmo ponto de origem deles, com o ponto de extremidade lá onde nós encontramos. Esse aqui é o vetor U mais V. E perceba aqui, ó, se eu tivesse traçado uma reta paralela aqui, ó, a regra do paralelogramo, que a gente viu nas aulas anteriores, ia resultar no mesmo vetor, graficamente. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, alguém quer perguntar algo? Tá de boa até agora, professor. Tá, eu vou apagar aqui, porque eu vou ter que achar o módulo daquele vetor que nós encontramos, ó, daquele vetor ali, ó. Ele pediu para a gente encontrar um vetor V. Esse vetor V Gente, eu tô gravando a aula? Tá gravando. Só para desencargo de consciência. Professor, igual tá ali do exemplo, então, o vetor U mais o V se resulta no vetor A, Isso, se resulta no vetor A. que é 6,5. Isso, então o vetor A, neste caso, é o mais V. Mas assim, aqui resultou no vetor A porque o próprio enunciado diz para você, olha, o vetor A é igual a soma do vetor U e V. Mas o nome do vetor, quem define, é necessariamente enunciado. Se não tivesse o vetor A, eu colocaria como U mais V. Como resultado, com a própria soma. Ok. Bom, o vetor B. O vetor B, vamos colocar aqui, é a soma do vetor U menos 2 vezes o vetor V, ou seja, mais o oposto de 2 vezes o vetor V. E como eu falei menos, mas em vetores, esse negativo quer dizer oposto, sentido oposto. Se ele está caminhando para um lado, colocou o sinal de negativo, ele tem que necessariamente caminhar para o outro lado. Mais 3 vezes o vetor W. Então, assim, o vetor U nós já temos ele aqui. O que nós não temos? Nós não temos o oposto, né? O oposto de 2 vezes o vetor V. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? Neste caso, eu vou ter que encontrar ele. Eu sei que o vetor V é 1, 3. Então, o oposto dele seria o número negativo, né? Menos 2, multiplicado por 1 e 3. Que vai ser igual a quem? A menos 2 e menos 6. Então, 2 vezes o oposto do vetor V vai ser igual a menos 2 e menos 6. E aí, nós temos o vetor W. Quem que é o vetor W? O vetor W, segundo o enunciado, é apenas o menos 2i. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele só tem valor para quem? Para x. Quem que é o x? Menos 2. Quando não aparece um vetor de uma outra coordenada, na combinação linear que foi feita anteriormente, a gente coloca apenas o número 0. Certo? Então o vetor W vai ser x menos 2y 0. E 3 vezes o vetor W é igual a 3 vezes a essa coordenada, né? Menos 2 e 0. Que vai ser quem? Menos 6 e 0. Agora, se eu quero descobrir quem é essa soma, vetor B é igual a U mais o oposto, 2 vezes o vetor V, mais 3 vezes o vetor W. Então, o vetor V é quem? Quem é o vetor U? O vetor U é 5 e 2. As coordenadas, né? 5 e 2. Quem é a coordenada desse camarada? Mais as coordenadas do 2 vezes o oposto de V. Ó, a coordenada 2 vezes o oposto de V vai ser menos 2, menos 6, mais 3 vezes o vetor W, menos 6 e 0. Aí eu somo x com x, y com y. O vetor B vai ser quem? Vai ser 5, mais com menos é mais, menos 2, menos 2, mais com menos novamente, menos 6. E o y vai ser quem? Vai ser 2,
novamente, mais com menos, menos, né? Então, menos 6 mais 0, que vai resultar em 5 menos 2 menos 6, vai ser menos 8 com menos 5, menos 3, né? Menos 3, e o x e o y vai ser menos 4. Ok? Então, as coordenadas do vetor B, que é a soma daqueles vetores, vai ser quem? Vai ser 3 negativo e 4 negativo. Ok? Ok. E a gente consegue representar esses vetores aqui no plano cartesiano bidimensional. Então, voltando para cá, ele pediu para encontrar um módulo, né? A gente não encontrou o módulo ainda. Vamos lá. Esqueci do módulo, gente. O módulo do vetor, lembrando que o módulo, daqui eu vou vir para cá, tá? Só para a gente ficar mais fácil. O módulo do vetor B é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo do vetor B, que seria o tamanho dele, é igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, o módulo do vetor B vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vai ser igual a 5 em alguma unidade de medida. Tá bom? Alguém de vocês tem alguma dúvida no que eu fiz aqui agora, em relação ao módulo? Ou por que eu fiz isso? Não? Não, por enquanto tá de boa. Ok, então vamos continuar. Vamos continuar, então. Vocês veem o meu slide agora, né? Sim, vendo o slide. Então, aqui, continuando. Então, olha só. O que eu disse para vocês é o seguinte. Aqui, quando o nosso vetor ele é representado apenas por um ponto, olha aqui, combinação linear apenas por um ponto, a gente consegue representar ele como ponto de origem do plano cartesiano. Mas perceba que o nosso vetor ele pode ser representado no espaço. Quando ele é representado no espaço, ele tem que ter um ponto de origem e um ponto de extremidade. Se eu quero necessariamente determinar qual seria a representação desse vetor no espaço no plano cartesiano, eu faço o quê? B menos A. Então, o ponto de extremidade menos o ponto de origem. Quando eu faço isso, eu encontro a coordenada desse vetor AB no ponto de origem do meu plano cartesiano. Por que eu faço B menos A? Porque a ideia de B menos A é a distância entre dois pontos, a distância de A até esse ponto aqui, né? Até essa reta, e a distância de B até essa reta. Quando eu acho a distância entre essas retas, são exatamente essas distâncias que vão ser representadas aqui no ponto de origem. E é exatamente essa operação que é realizada para encontrar qualquer vetor que está no espaço com ponto de origem com ponto de origem no plano cartesiano. Então, lembrando, para estar no espaço precisa de um ponto de origem e um ponto de extremidade, um ponto de chegada. Se eu faço a subtração da extremidade menos o ponto inicial, eu consigo encontrar, neste caso, de certo modo, o mesmo vetor, só que com ponto de origem no plano cartesiano. Certo? E aí, nós vamos falar assim, ó, vetor versor. O versor de um vetor, e aí ele entra naquela questão nossa, da atividade 1, que falava de um vetor versor. O que é isso? É dado um vetor V, o seu versor, denotado por V0, ou V inicial, é um vetor unitário. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo vetor, existe um vetor unitário dele que representa que o módulo desse vetor unitário é igual a 1. Como é que a gente encontra esse vetor?
Para encontrar esse vetor, a gente vai fazer o que é o seguinte, nós vamos encontrar o vetor V, o próprio vetor, vamos pensar assim, eu quero encontrar o vetor unitário do vetor V. Então vai ser as coordenadas de V dividido por quê? Pelo módulo de V. Então vai ser as coordenadas de V dividido pelo módulo de V. Neste caso, a gente consegue encontrar o vetor unitário. Ou seja, um vetor que tem as coordenadas diferentes de 1, mas quando a gente quer necessariamente encontrar o módulo, o tamanho dele, o tamanho desse vetor tem que ser necessariamente igual a 1. Então tá, vamos lá. Mais um exemplo. Nós temos o vetor... determine um vetor paralelo ao vetor V, que tenha módulo igual a 50. Olha só, já é um pouquinho mais trabalhado. E é preciso que a gente tenha uma noção do que isso quer dizer, né? Esse vetor um pouco trabalhado. Eu vou tirar um print para a gente fazer isso lá no Paint, certo? Bom, determine um vetor paralelo ao vetor V e que tenha módulo igual a 50. Bom, gente, é o seguinte, existe uma questão para ser considerada. Como é que eu determino que um vetor é paralelo ao outro? Vocês conseguem me dizer isso? Quando é que um vetor é paralelo ao outro? Nós já falamos sobre isso anteriormente. E aí, alguém tem alguma dica? E aí, pessoal? Que tem a mesma direção? Mesma direção? Mesma direção, mais o quê? Mesma direção. O sentido oposto. Ele pode ser sentido oposto também. Então, o fato de ter a mesma direção é dizer assim, olha, eu tenho um vetor V, a mesma direção quer dizer que pode ir para qualquer sentido, né? E eu quero achar um vetor, sei lá, um vetor que seja paralelo ao vetor V. Então, deixa eu mudar. Vou chamar esse vetor X. Eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele é paralelo ao vetor V. Paralelo, ou seja, pertence à mesma reta, e assim por diante. Então, digamos assim, eu tenho um vetor V, e o X é um vetor paralelo, ou seja, pertence à mesma reta. Olha só, então esse vetor, vamos pensar assim, essa retinha em verde minha aqui, ela pode ser múltiplo de V, porque são paralelos. Então, assim, eu consigo representar várias vezes, aqui vários pontinhos pretos aqui, nessa retinha V. Vocês concordam comigo? Sim. E nessa ideia, e é exatamente essa a ideia que nós vamos utilizar agora. Qual que é a ideia? É que, se eles são paralelos, então eu posso dizer que... Se eles são paralelos, então eu posso dizer o seguinte, já que eles são paralelos, então quer dizer que o vetor X pode, não quer dizer que necessariamente é isso, né? Mas pode ser representado pela multiplicação de um número qualquer vezes as coordenadas do vetor V. Então, X pode ser múltiplo de V. Esse número qualquer quer dizer múltiplos, certo? Múltiplo de V. Então, nesse sentido, além de ser múltiplo de V, o módulo de V, o módulo de X, que seria o tamanho dele, é igual a raiz quadrada de 50. Ok? Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou tentar achar esse vetor paralelo, que eu não sei quem ele é. E o vetor X, gente, é esse aqui, ó. O vetor X eu não sei quem ele é, mas eu sei que a coordenada dele é x e y. Eu não sei quem é. Eu tenho que determinar quem é esse vetor xy. Então, o vetor xy, nós temos aqui que as coordenadas xy do vetor x é igual a um número múltiplo, que eu não sei quem ele é, das coordenadas do vetor x, que seria quem? 2 para do vetor v, desculpa. 2 para x menos 4 para y.
Então, as coordenadas do vetor x é igual a 2α em relação a x, menos 4α em relação a y. Ou seja, x é igual a 2α e y é igual a menos 4α. Tudo bem? Essa é necessariamente as coordenadas do vetor x, levando em consideração os valores do vetor v. E dizendo que, afirmando que o vetor x ele é paralelo ao vetor v. Então, utilizando essa ideia, vamos agora para a ideia de módulo, né? Qual a ideia de módulo? O módulo do vetor x, que é quem eu vou encontrar agora, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu sei que o módulo dele é raiz quadrada de 50. Já vou substituir, ó. O módulo de x, do vetor que eu estou encontrando, é a raiz quadrada de 50. Igual a raiz quadrada de 2α ao quadrado mais menos 4α ao quadrado. Tudo bem? E aí a gente consegue resolver essa conta, né? Ó, os dois lados têm raízes, a gente pode simplesmente cortar. Né? Ou uma raiz é pula aqui para o lado ao quadrado, enfim. Aí nós vamos ter 50 igual 2α ao quadrado, então vai dar 4 alfa ao quadrado mais 16 alfa ao quadrado, que vai resultar em 50 igual a 20 alfa. Alfa ao quadrado. E esse 20 ele passa para o outro lado dividindo, né? Então, alfa é igual a 50 dividido por 20. Né? Na verdade, a raiz quadrada, 50, era ao quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz. E aí eu vou simplificar aqui, vai ser alfa igual a raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 2. Como o 2 não pode, como o nosso denominador não pode ficar em forma de raiz, nós temos que fatorar. Simplificar. Nós vamos multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por raiz quadrada de 2. Nós vamos ter então aqui raiz quadrada de 10 sobre 4. Então, alfa é a raiz quadrada de 10 sobre 4. Não necessariamente. Esse é o valor de alfa. Quem é o V? Quem é o vetor x? O vetor x é 2α menos 4α, certo? Nós já encontramos o alfa. Quem é o alfa? É a raiz de 10 sobre 4. Então, nesse caso aqui, é o vetor de x, né? Então, o vetor x vai ser 2 vezes 10 sobre 4. Multiplicação de frações, multiplico de símbolo de cima, de baixo, de baixo. Menos 4, raiz de 10 sobre 4. Que, simplificando, nós vamos ter aqui raiz de 10 sobre 2. E, simplificando menos 4 e 4, vai ser menos raiz de 10. Tudo bem? Então, as coordenadas do vetor x é raiz de 10 sobre 2 ou menos raiz de 10. Alguém tem alguma dúvida no que eu fiz aqui? Querem perguntar alguma coisa? Professor, só não entendi o final ali, quando você falou menos raiz de 10 ali sobre 2. Da onde o 2 ali vem mais menos raiz de 10? Aqui? É. É porque eu dividi, né? Na verdade, o 2 não dá para dividir para 4, mas eu simplifiquei. Tanto o meu numerador quanto o meu denominador pode ser simplificado por 2. Então, eu dividi tudo aqui de cima, nesse caso aqui, por 2. Eu dividi tudo isso aqui por 2. E também o 4 por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Uma vezes a raiz de 10 é a raiz de 10. 4 dividido por 2, 2. E aqui, ó, é menos 4 dividido por 4. Eu já posso dividir direto. Menos 4 raiz dividido por 4 vai ser uma raiz de 10 para 4. Aí fazendo assim, ó, menos com mais, menos.
Ah, tá. Entendi. Obrigado, professor. Alguém entendeu esse passo aqui, ó? Ou tem uma dificuldade? Por que eu fiz isso? Explicar de novo, não entendi muito bem, não. Não dá para ouvir. Se o senhor puder explicar de novo, Ó, a questão é o seguinte, eu multipliquei de raiz por um número aqui, porque o nosso denominador não pode ser igual não pode ter uma raiz quadrada. Na verdade, poder até pode, mas é muito difícil você encontrar a resposta de algo em alguma coisa, ou algum lugar, ou até mesmo muito difícil você dividir algo, quer dizer, é impossível dividir por zero, e muito difícil dividir algo por algo que é infinito. Então, raiz de 2, por exemplo, é infinito. Né? É como se fosse o número π na hora da vida. Mas é a raiz de 2. E aí, o que acontece aqui? Acontece que o fato de ele ser infinito é preciso que a gente simplifique. Então, eu multipliquei por uma fração, por uma outra fração, que seja igual a 1. Quando eu faço a multiplicação por uma outra fração que seja igual a 1, isso implica dizer que nosso resultado anterior não altera. Então, a raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Se eu multiplicar nossa fração por essa fração, se eu multiplicar a fração de raiz de 5 sobre raiz de 2 por essa fração que é equivalente a 1, isso implica dizer que o resultado final não se altera, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E eu faço essa operação simplesmente para tentar sumir com o nosso radical aqui no denominador. Então, são operações de radicais. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas propriedades, dá uma revisada lá em operações com radicais. Tá bom? É bem tranquilo, bem simples, mas é preciso que vocês entendam que, se eu tivesse uma prova com múltiplas escolhas, se vocês não fizessem a simplificação desse radical, né, dessa fração, vocês provavelmente não encontrariam a resposta nas opções que eu ia dar para vocês. Ok? Ok. Vamos voltar para lá. Nossa, a gente tá calmo aqui. Já volto, um minutinho. Menos 4, y igual a menos 4. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Parece que houve algum equívoco aqui. É porque ele colocou mais e menos. E aí, se a gente fizer o jogo de sinal, vai resultar na mesma. Então vai ser mais e menos aqui, gente. É porque, como é uma raiz quadrada, lembrei. Como trata-se aqui de um x ao quadrado, o resultado aqui vai ser mais e menos. E aqui vai ser mais e menos. Então vai ser 2 vetores e não apenas um. Ele pode ir quanto voltar. Só para reforçar. E aqui nós teríamos aí mais uma. A questão do vetor unitário, né? Ó, dados os pontos A, B e C, determina o vetor versor do vetor W. Então, vamos fazer esse aqui e aí a gente parte para a próxima. Vocês já tiveram uma prova de cálculo? Vai ser cálculo 1? Isso. É, amanhã cedo, nossa. Então tá, vamos lá. Dados os pontos, então, ó, 2 vezes o vetor AB, ó. Lembrando que
AB, se eu quero achar as coordenadas de AB, eu tenho que fazer quem? B menos A. Nós já vimos agora sobre isso. Então, quem seria o B menos A? Seria 3, 0, menos 2 e 3, que vai resultar em 3 menos com menos mais. 3 mais 2, 5. 0 menos 3 vai resultar em menos 3. O vetor AC é igual a C menos A. Ou seja, 2 e 2 menos 2 e 3. Vai resultar em 2 menos com menos mais, então vai ser 2 mais 2, que é igual a 4 para x. E 2 menos 3 vai resultar em menos 1 para y. Então, W é igual a 2 vezes a coordenada de BA, que é 5 e menos 3, menos a coordenada de AC, que é 4 e menos 1. Então, ó, 5 vezes 2, 10, menos 4, 6. 5 vezes menos 3, menos 6, mais 1, menos 5. Então tá, qual é o vetor versor? O vetor versor indicado por VW0 aqui seria o próprio as coordenadas do vetor V dividido pelo módulo do vetor V. V não, é W. Falando V, mas é W, pelo módulo do vetor W. Certo? O vetor a gente já sabe, as coordenadas nós já temos aqui. Falta achar um módulo. Então, nesse sentido, eu vou fazer um módulo aqui no cantinho. O módulo do vetor W é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo do vetor W é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Então, W, módulo de W, é igual a raiz quadrada de 36 mais 25. Módulo do vetor W é igual a 50 a 61. Então, as coordenadas desse vetor seriam, então, nesse caso, 6 e 5 e raiz de 61. Ok? Em termos de coordenadas, ficaria, então, 6 dividido por raiz de 61, menos 5 dividido por raiz de 61. Aí vem aquela questão, né, gente? A raiz quadrada aqui não pode ficar no denominador. Eu teria que multiplicar por uma outra fração cada uma dessas que de certo modo ajudasse eu tirar esse radical do denominador. Ok? E aí, fazendo o módulo desse W0, vai ser igual a 1. O módulo disso aqui mesmo, o módulo da própria coordenada desse vetor. Só vamos fazer para não ficar tão vago. O módulo do vetor unitário do vetor V vai ser quem? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo do vetor V, não, do vetor W, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 6 raiz de 161 ao quadrado mais menos 5 raiz de 61. Ok? Que vai resultar em módulo unitário, né? Vetor unitário, que vai resultar em 36 dividido por 61 mais 25 dividido por 61. Somando essas duas frações, nós vamos ter raiz quadrada de 61 dividido por 61,
que vai ser igual a raiz quadrada de 1. Então, o tamanho, o módulo do vetor unitário é igual ou será igual a 1. Só para confirmar que o vetor unitário tem as coordenadas diferentes de 1, mas o módulo dele, o tamanho dele, vai ser igual a 1. E todo vetor tem o seu vetor unitário. Ok? Tudo bem, pessoas? Sim. Sim, professor. Sim, tá de boa até agora. Bom, deixa eu fechar aqui. Eu vou parar de compartilhar. E vou fechar. Bom, eu acho que a segunda lista, gente, é isso. Eu vou passar aqui só um pouquinho a terceira dimensão, o 3D, e a aula que vem, ao invés de termos a prova, a gente vai fazer uma revisão de prova e na outra a gente faz a prova. Por que a revisão? Porque a segunda lista você já tem. E na segunda lista, além de ter o R2, nós também temos o R3. E agora eu ia parar, mas vamos continuar. A gente vai fazer uma revisão da lista. E no dia da revisão eu vou passar já quais são as atividades que eu quero que vocês façam. Não vai dar certo, não. Vamos lá. Vetores no R3. O que quer dizer vetores no R3, né? Vetores no R3 quer dizer que agora, ao invés de trabalharmos apenas com X, Y e Z, ou apenas com X, Y, nós vamos ter o Z. Ou seja, a gente vai trabalhar com vetores no espaço agora, não somente no plano. E aí, esse plano cartesiano, ele tem três eixos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tal que essas três eixos aí pertencem à reta real. Esses valores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto P, X, Y, Z. Se eu quero localizar esse ponto, primeiro eu vou lá em X, traço o valor X, encontro o valor X. Perceba, olha só, gente, que bacana. Esse é um plano tridimensional. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é interessante que vocês aprofundem isso depois, de algum modo, é que agora essa reta horizontal não é mais o X, é o Y. E o X é uma reta que vem ao seu sentido, né? Então, esse é o eixo X, para cá são valores negativos de X, esse é o eixo Y, para cá são valores negativos de Y, e esse é o vetor Z, e para baixo aqui são valores negativos de Z. Se eu tenho um vetor P, por exemplo, tem um ponto P que representa o vetor V. Se eu tenho um ponto P, para localizar esse ponto, eu vou lá, encontro o valor de X, traço uma reta paralela a Y, depois eu vou lá, encontro o valor de Y, traço uma reta em relação a X, e aí o ponto Z, eu traço uma reta onde eles se encontram paralela ao eixo Z. E aí eu localizo o ponto que eu quero encontrar. Então, por exemplo, X menos 3, Y 3 e Z igual a 2. X é menos 3, então menos 3 é lá para trás. Vou lá, encontro menos 3, traço uma reta paralelo a Y. E agora no Y, eu encontro também o 3, traço uma reta paralela a X. Onde elas se cruzam, eu traço uma outra reta. A minha altura é 2, então eu vou contar 2. 1, 2. A altura igual a 2, então neste caso eu coloco o ponto, aí eu consigo localizar o ponto. Então, o vetor V pode ser igual à localização de um ponto. Então, se eu encontrei um ponto qualquer no plano tridimensional,
E se o vetor V tem apenas as coordenadas desse ponto, quer dizer que o ponto de origem do vetor V é também o mesmo ponto de origem do plano cartesiano, e o ponto de extremidade é a localização desse ponto P. E aí ele pode formar um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo pode ser descrito aí como combinação linear desses três vetores. O módulo do vetor V é igual ao módulo do vetor quando ele era um bidimensional. O que acontece agora é que a gente vai acrescentar mais uma letra, né? Que seria o eixo Z, a letra Z. E como o X e o Y são vetores unitários, como o I e J são vetores unitários de X e Y, para o Z, o vetor unitário de Z, ou a combinação linear para a gente encontrar o vetor unitário de Z, é representado pela letra K. Então, IJ, I representa X, J representa a localização do eixo Y, Z representa a localização, ou K representa a localização de Z no eixo Z. E aí a gente consegue fazer as várias relações trigonométricas. Cosseno é igual a quem? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vamos lá. Cosseno de ângulo alfa. Então o vetor V seria então o cateto adjacente, que seria o x, dividido pelo módulo de V, que é a hipotenusa. A gente consegue, nesse caso, num vetor tridimensional, representar esse vetor por alguns planos. E é isso que ele está falando, ó. Dependendo do ângulo, em qual plano a gente esteja, a gente consegue determinar esse vetor. A soma de vetores é igual à soma de vetor no bidimensional. Ó, vetor V, X, Y, Z, vetor U, X, Y, Z. A soma de vetor é a soma de X com X, Y com Y, Z com Z. A subtração segue a mesma lógica. A multiplicação, eu multiplico um número por todas as suas coordenadas. Ó, sejam U e V vetores paralelos, então eles são múltiplos. É aquela ideia que eu disse para vocês. Ou seja, a multiplicação escalar pertence ao real. Então, se eu tenho um vetor aqui que é múltiplo e paralelo a esse vetor V, isso implica dizer que esses vetores são iguais. E aí a gente consegue desenhar, representar esse vetor a partir do sistema de equações lineares, e o ângulo formado entre essas duas razões, a divisão formada entre essas duas razões aqui, entre essas três razões, se forem iguais, isso implica dizer que esses vetores são paralelos. Bom, vetores coplanares. O que isso quer dizer, vetores coplanares? São vetores que pertencem ao mesmo plano. Bom, então existe uma combinação linear, ou seja, a soma entre esses vetores que pertencem a esse plano. E aí, a partir da soma deles, a gente consegue escrever um sistema linear. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque eu vou deixar vocês começarem a resolver a lista para a gente ter essa ideia. Tudo bem? Bom, se a gente consegue, a partir desse sistema linear, fazer uma associação de matrizes. Se a determinante dessa matriz for igual a zero, isso implica dizer que esses vetores são coplanares. Eu não vou entrar muito, como eu disse para vocês, nessa relação, porque eu vou deixar vocês estudarem um pouquinho. Mas a ideia é o seguinte, é que todas as operações que nós fizemos agora com vetores bidimensional, é possível fazer em vetores tridimensionais. Certo? E agora eu vou deixar com que vocês então façam a lista de atividades. O que eu expus aqui dá para resolver tranquilamente, no meu ponto de vista, a segunda lista de atividades que está lá no SIGA A, tá bom? Então vão lá no SIGA A, baixa a proposta de segunda leitura, vai ter as atividades lá no final e vocês podem resolver. Certo? Eu vou parar a gravação por aqui, para não ficar tão extensa.